Você muito provavelmente já deve ter escutado sobre o processo de IPO, Initial Public Offer, processo ao qual as empresas de capital fechado resolvem abrir o seu capital na Bolsa de Valores e assim ofertar suas ações ao mercado. Mas o que acontece quando uma empresa ela decide pelo caminho contrário, ou seja, fechar o seu capital? Pouca gente sabe, mas não é incomum desse tipo de decisão, desse tipo de processo ocorrer. O último caso mais recente, ao qual nós temos aqui, é o caso da Múltiplos, que aconteceu em abril de 2019. Se você não está lembrado, se você não sabe, a Múltiplos tinha capital aberto na Bolsa de Valores e em abril de 2019 resolveu fechar o seu capital. Então, hoje nós falaremos como funciona esse processo. Se esse tema lhe interessa, se você tem esse tipo de dúvida, confia, vem comigo, que o vídeo está incrível, te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, como sempre fica o meu convite, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga lá no Instagram. Por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima. E por último, não menos importante, muito mais importante, a comunidade VIP do Saldo Zero, VIP, comunidade gratuita, tá, gente? Pega o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, se cadastra, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que vai agregar muito para sua vida financeira, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Como antecipado, a OPA, ou Oferta Pública de Aquisição, é o processo pela qual a empresa pretende fechar o seu capital. Em outras palavras, ela pretende não ter mais suas ações sendo negociadas na Bolsa de Valores. Diante disso, o contrário do que aconteceu lá no IPO, quando a empresa ofereceu suas ações ao mercado, agora ela busca recomprar suas ações e assim tomar o controle da empresa na totalidade. Mas aí vem inúmeras perguntas, né? Mas a qual preço ela vai recomprar essas ações? Como isso é feito? E o que acontece se eu, como investidor, decido por não vender minhas ações para a empresa? Eu vou responder tudo isso no decorrer desse vídeo, mas antes a gente precisa entender algumas outras questões. Primeiro, por que uma empresa ela decide fechar o seu capital? Dentre inúmeros motivos, podemos citar aqui 3 principais, dentre os quais: preço extremamente descontado. O que isso quer dizer? Vamos supor você um grande empresário, um dos controladores, um dos majoritários de uma grande companhia, ao qual vê o cenário econômico atual desvalorizando as ações da sua companhia de maneira absurda, vamos dizer assim. Vamos supor que as ações dessa companhia estejam extremamente desvalorizadas no mercado, uma pechincha na visão desses controladores, na visão da própria companhia. Não seria estranho de entender que, neste momento, seria desejável, ou a companhia desejaria recomprar todas essas ações, uma vez que o preço está extremamente atrativo. Uma outra questão que a gente pode trazer aqui seria uma reorganização ou uma vista para um crescimento futuro. É quando a empresa ela está se reestruturando ou ela vislumbra um crescimento muito grande futuro e ela não queira dividir isso com os minoritários, ela queira recomprar suas ações, reorganizar a companhia, crescer a empresa por conta própria. E aí muita gente ainda pensa, mas que tremenda sacanagem da empresa, né? Veio, abriu o capital, se capitalizou e agora decide recomprar suas ações e seguir vida própria sem distribuir ou sem dividir esse crescimento com os minoritários. Aí, gente, eu sou daquele tipo de pessoa que não fica remoendo casos. Eu acho que nós temos que ser realistas. E se você está entrando nesse mundo capitalista, se você está investindo em Bolsa de Valores, você precisa entender também que o capital ele não tem dono fixo. O capital ele segue ou ele fica aonde existem as melhores oportunidades. Simples assim. Por isso que eu gosto de sempre trazer alusões, que alusões facilitam nós entendermos por outra ótica. Salvo raras as exceções, a grande maioria das pessoas sempre deseja a maior fatia no que seja. Isso é regra do jogo. É mais fácil nós compreendermos isso, compreendermos esses interesses do que ficarmos nos lamentando e remoendo aos 4 cantos da vida, enfim. E outro ponto que eu poderia trazer aqui é a baixa necessidade de captação de recursos. Quando uma empresa
ela abre capital quando ela está indo para a Bolsa de Valores. Geralmente ela está indo porque ela quer captar, ela quer se capitalizar, quer trazer muita grana para dentro dela a baixo custo. Por quê? Porque quando ela está com o capital fechado, ela tem algumas opções de se financiar. Dentre essas opções, BNDES, bancos privados, que ela vai pagar juros para essas instituições, ou ela pode simplesmente ofertar suas ações no mercado, trazer capital e depois divide o lucro com esses novos acionistas. E isso acontece tanto no IPO quanto nos follows, nas ofertas subsequentes de ações. Então, quando a empresa ela não vê mais essa necessidade de captação de recursos, ela pode simplesmente querer, pretender fechar esse capital e vida que segue. Então aqui eu trouxe alguns dos motivos que a empresa pode desejar fechar o seu capital e nesse desejo o que ela precisa fazer para efetivamente fechar o capital? Ela precisa recomprar, ela precisa comprar as ações dos acionistas menores e aí sim fechar o seu capital. Parece simples, Mas não é tão simples assim. Primeiro, a empresa ela precisa formalizar esse processo junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ao qual terá um prazo de aproximadamente 60 dias para avaliar e aprovar o início desse processo. Ademais, este processo ele deve ser intermediado, ele deve ser conduzido por instituições especializadas, geralmente instituições financeiras. E durante todo o processo, assembleias serão convocadas, assembleias com os acionistas, inclusive você como minoritário será convocado também para que possam votar este pedido. E estando 90% dos sócios em acordo para o fechamento do capital, aí sim a OPA é aprovada e o processo segue. Veja que não é tão simples assim. Conseguir uma aprovação de 90% dos acionistas não é para qualquer empresa. E se os acionistas não aprovarem? A OPA é simplesmente cancelada e um dos motivos por essa não aprovação pode ser o preço pelo qual a empresa está oferecendo por cada ação, que é um assunto já do próximo tópico, como é definido o preço por ação da OPA. O preço justo ele é determinado por uma auditoria independente muito semelhante quando se faz um processo de abertura de capital. Empresas fazem a avaliação da empresa para determinar mais ou menos o preço justo. E na OPA não seria diferente. O preço é calculado baseado em algumas variáveis, dentre as quais o patrimônio líquido por ação. E detalhe, patrimônio líquido por ação é uma das variáveis que a gente mais se utiliza nos pilares lá do saldo zero, quando a gente fala da importância de nós estarmos analisando o patrimônio líquido da empresa. Outra variável muito utilizada é o fluxo de caixa livre da companhia, para a gente determinar quanto essa companhia gera de fluxo de caixa e também o preço médio dessas ações nos últimos 12 meses. Definido o preço, se mais de 10% dos acionistas não aprovarem, olha só, se mais de 10% não aprovarem o preço, uma contraproposta é enviada para a companhia, ao qual vai se submeter a uma análise e verificar se vale a pena ou não continuar com esse processo. E se não houver acordo, aborta-se o processo e, do contrário, formaliza-se o preço e o processo segue com as datas pré-determinadas para a recompra e aí para o efetivo fechamento de capital. E ligado a tudo isso, vem aquela pergunta, e se eu não quiser vender as minhas ações? Porque pode acontecer disso, pode acontecer de uma empresa formalizar a OPA e cara, eu não quero vender as minhas ações, eu quero ficar com elas porque eu acredito na empresa. E eu vou te dizer que você é livre para decidir, você não é obrigado a vender suas ações. Contudo, vamos lá, até então você era sócio, você era acionista de uma empresa de capital aberto, ao qual tinha liquidez, você poderia vender suas ações rapidamente. A partir do momento que essa empresa fecha o capital, você passa a ser sócio de uma empresa de capital fechado. Você não tem mais aquela liquidez da Bolsa de Valores. Caso futuramente você queira vender suas ações, você terá que vender no mercado fechado, ou para uma outra pessoa, ou para a empresa diretamente, ao qual aí você estará submetido ao preço que ela estará lhe oferecendo naquele momento, sem considerar que a partir do momento que a empresa fecha o capital, ela não é mais regulamentada, ela não é mais monitorada pela CVM.
Então você pode continuar com as suas ações? Pode, mas pondere se realmente vale o risco de se manter sócio agora de uma empresa de capital fechado, beleza? Enfim, como a gente pode ver, existem diversos motivos pelos quais as empresas podem decidir sua saída da Bolsa de Valores. No caso, tomando como exemplo a Múltiplos, né, que fechou seu capital em 2019, a Latam, que é a sua controladora, alegou na época que, dentre alguns motivos, as empresas Múltiplos e Latam estarem em estruturas separadas estaria prejudicando a sua execução operacional, inclusive fazendo com que a Múltiplos estivesse perdendo market share, ou seja, perdendo espaço no mercado. Ligado a isso e somado, né, segundo a própria companhia, a uma mudança no mercado de fidelidade, o fechamento do capital viria para trazer maior agilidade nas decisões, nas tomadas de decisões por essas duas empresas, Latam e Múltiplos. Então, como a gente pode ver neste exemplo, foi uma decisão tomada em interesses de mudanças estruturais e sem o desejo de compartilhar isso com os minoritários. Foi o melhor? Não é o caso de nós debatermos isso aqui. Estou simplesmente trazendo um exemplo do que a empresa trouxe lá em 2019. De todo modo, vamos para a tela. O anúncio da OPA da Múltiplos ocorreu em setembro de 2018, tá? Essa setinha azul. O que eu quero chamar a sua atenção? Esse anúncio, se nós olharmos anos anteriores, ele não se deu quando as ações estavam mais caras, mas ele se deu justamente num ponto onde as ações estavam mais desvalorizadas. Ou seja, a empresa esperou um momento mais oportuno para que ela pudesse recomprar suas ações. Nessa época, as ações estavam sendo negociadas perto de R$24, e apesar disso, a OPA foi formalizada a um preço de R$ 26,84. Ou seja, os acionistas que tinham ações nessa época não perderam dinheiro, eles ainda tiveram uma leve valorização se nós considerarmos esse intervalo do anúncio da OPA até a sua efetivação. Então volta aqui, gente, vamos lá. Eu imagino que quem investe em empresas para o longo prazo não tenha o desejo de ter que se desfazer das suas ações por um desejo da companhia de recomprá-las, né? De todo modo, nós não estamos livres de que isso aconteça e, como a gente viu, não é um processo absurdo. Mas, ao se investir em uma empresa, alguns pontos podem ser bastante interessantes de serem analisados. Primeiro, o free float. O que é o free float? O percentual de ações livres no mercado. E por que ele é importante? Porque lembre-se, para que uma OPA seja aprovada, é preciso que 90% dos acionistas aprovem. Caso você invista numa empresa que tenha um free float abaixo de 10%, ou seja, mais de 90% já está na mão dos controladores, você corre o risco de uma OPA acontecer. Agora, se você investe em uma empresa que tenha lá 15% de free float ou mais, esse risco já é um pouco reduzido, porque a empresa precisará convencer outros acionistas para que a OPA seja realizada. Então, eu até já causei um spoiler, um free float acima de 15% pode lhe deixar um pouco mais confortável. Obviamente que quanto maior, melhor. Como é que você consegue saber o free float? Diversos sites de pesquisas de ações trazem essa informação pronta para você, tá? E a segunda variável é o tag along. Tag along é uma variável que eu já falei muito dela em outros vídeos, é uma das variáveis mais importantes dos pilares do saldo zero. Mas em suma, o tag along ele concede aos minoritários os mesmos direitos dos majoritários, ou seja, tudo que estiver sendo oferecido neste processo para os majoritários será garantido também para os minoritários se houver tag along. Tag along é um percentual de direito, digamos assim. Empresas com tag along de 100% você terá os mesmos direitos dos majoritários. Empresas com tag along de 80% você terá 80% destes direitos e assim por diante. Da mesma maneira, essas variáveis você encontra em diversos sites de pesquisas de ações, tá bom? Por fim, como eu gosto de dizer, nós não temos que ser sardinhas em mar de tubarões. Nós precisamos simplesmente saber como o mar funciona e saber nadar, bem nadar, apesar dos tubarões. Espero ter agregado mais um pouco de conhecimento. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você não estiver inscrito, se inscreva aqui e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Sucesso, prosperidade. Sempre, por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!